Sejam muito bem-vindos ao canal Eruditos. Eu sou a professora doutora Danjone Meira. Na aula de hoje iremos abordar sobre o conceito de teologia. O que é a teologia, a origem da teologia, a evolução histórica da teologia ao longo da história da humanidade. É importante ressaltar os períodos históricos da teologia e iremos abordar sobre isto nesta aula. Antes de se iniciar a abordagem, gostaria de agradecer a todos que estão seguindo o canal Eruditos e solicitar gentilmente que curta, comente e compartilhe, por favor. Muito obrigada. Então, o que é a teologia? Como podemos precisar uma conceituação de teologia? Inicialmente, é importante ressaltar que a origem do termo teologia se dá na Grécia, a união de dois termos gregos, theos e logos. Dessa união de dois termos gregos se vem a primeira definição de teologia, como um estudo acerca de Deus, estudo acerca da divindade e estudo acerca do divino. Haja vista que o cenário grego é politeísta, portanto, a terminologia teologia advém do cenário grego e tem essas definições, não somente estudo acerca de Deus, mas deuses, divindade, divino. Nesse cenário da Grécia, é importante ressaltar dois pensadores principais que trouxeram o termo teologia para as suas obras. São eles Platão e Aristóteles. Platão aborda sobre teologia em sua obra República e relaciona a importância da teologia e dos teólogos com relação ao mito. Já Aristóteles apresenta na sua obra Metafísica, na quarta parte da Metafísica, o termo teologia e traz algo muito importante. Pois, segundo Aristóteles, a teologia é a primeira ciência. Aristóteles coloca a teologia como sinônimo de metafísica e sinônimo de filosofia. Teologia é a primeira ciência. Teologia é metafísica. É importante ressaltar que Aristóteles dá esse status científico à teologia e destaca que ela é mais importante que a física e a matemática. Nesse contexto, antes de Cristo, Aristóteles já havia teorizado sobre teologia. Também é importante destacar que Aristóteles dá outra definição para a teologia, considerando a sua relação com os mitos. Portanto, tem-se essas duas definições. É importante destacar que o cenário da Grécia teoriza sobre muitas ciências, não somente sobre teologia, mas sobre pedagogia, psicologia, física, matemática. A título de curiosidade, Aristóteles, no século IV a.C., já havia apresentado uma obra chamada Da Alma, que foi traduzida para o latim como De Anima. Essa obra da alma já apresentava estudos sobre psicologia no século IV a.C. Portanto, vemos o cenário da Grécia como um cenário que teorizou sobre os saberes. E quando eu digo teorizou, eu quero me referir ao fato de que refletiu teoricamente, profundamente e escreveu-se sobre isso em obras, como, por exemplo, Aristóteles contribuiu com as suas obras Metafísica, Política, De Anima, entre outras, como Ética Nicômaco. Tem-se também as obras de Platão, como a República. Então, se observa que, nesse cenário da Grécia, se teorizou também sobre teologia, definindo-a, no caso de Aristóteles, como a primeira ciência. Indo agora para o período patrístico, pode-se então refletir sobre teologia no contexto cristão. Teologia cristã.
Vê-se, então, o período patrístico, eu classifico do século II ao século VI depois de Cristo. Mas há teóricos que classificam o período patrístico do século I depois de Cristo ao século V depois de Cristo. Dentro desse contexto do período patrístico, se observa a questão da teologia cristã, a formação das doutrinas cristãs, concílios importantes para a formação das doutrinas cristãs e se observa os primeiros passos da teologia cristã. Cabe destacar, primeiramente, a escola de Alexandria. A escola de Alexandria, no período patrístico, tem como fundador Panteno, mas se destaca também Clemente de Alexandria e especialmente Orígenes. Por que Orígenes é um destaque no período patrístico e na escola de Alexandria? Porque ele produziu aproximadamente 600 obras. Outro ponto interessante é que a escola de Alexandria utiliza-se do método hermenêutico alegórico. Esse método alegórico para interpretar as escrituras sagradas não é um método novo. Já era utilizado na Grécia com relação à questão poética e outras questões hermenêuticas, e era utilizado pelo teólogo judeu pró-helenista Filon de Alexandria, que viveu aproximadamente de 15 a.C. a 45 d.C. Filon de Alexandria, teólogo judeu, já se utilizava do método alegórico, e a escola de Alexandria recebeu influência de Filon de Alexandria. Então, se observa que a escola de Alexandria, que estuda e desenvolve obras sobre teologia cristã, fazia uso do método hermenêutico alegórico. Orígenes, por exemplo, ao estudar sobre teologia cristã e também contribuir para a teologia cristã, apresenta uma análise sobre a cristologia do Logos. E isso é muito especial na sua contribuição teológica, pois ele busca enfatizar que Jesus Cristo é o Logos encarnado, é a palavra que se fez carne. Portanto, vê-se um destaque numa análise da doutrina da pessoa de Cristo. No entanto, a doutrina da pessoa de Cristo e a doutrina da salvação ainda não eram muito elaboradas antes do século IV depois de Cristo. Haja vista que, antes do século IV depois de Cristo, se tinha ainda dúvida sobre a natureza de Jesus Cristo, se ele era somente humano ou se ele era somente divino. Então se observa essa questão do ebionismo, que acreditava somente na humanidade de Jesus Cristo, essa questão do docetismo, que acreditava somente na divindade de Jesus Cristo e que a humanidade dele era doquel, uma aparência. Portanto, a encarnação não aconteceu de fato, haja vista que Jesus Cristo não era humano. Portanto, antes do século IV a.C., ainda se tinham dúvidas sobre a natureza de Jesus Cristo, se ele era Deus ou somente humano. Vê-se que as formações das doutrinas cristãs foram acontecer de modo crucial a partir do século IV depois de Cristo, especialmente com o Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. O Concílio de Nicéia estabeleceu então a doutrina da Trindade, ressaltando que Deus é uma única essência em três pessoas, ou Deus é uma única substância em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, também se estabelece a doutrina da pessoa de Cristo. Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade. E ele
destaca, então, uma dupla natureza a partir da encarnação. Natureza humana e natureza divina, que é eterna. Portanto, quando se fala de doutrina da Trindade, se destaca que as três pessoas da Trindade são eternas e têm igual poder. E são iguais em poder, ou seja, não há hierarquia entre elas. Nesse sentido, o Concílio de Nicéia também estabelece sobre doutrina do Espírito Santo, ao destacar que o Espírito de Deus é também Deus, a terceira pessoa da Trindade. Outro ponto importante no período patrístico, que contribuiu para a teologia cristã, é o Concílio de Constantinopla, em 381 d.C. Este concílio se reuniu para enfatizar mais uma vez que o Espírito de Deus é Deus. Então é muito importante observar que no período patrístico não se pode afirmar que há uma sistematização da teologia, haja vista que ainda se estavam estabelecendo as doutrinas e se formando as doutrinas cristãs, como, por exemplo, o entendimento da doutrina da Trindade, da doutrina da pessoa de Cristo, da doutrina do Espírito Santo, da doutrina de Deus. Portanto, ainda não tem uma sistematização da teologia. Quando é que vai haver uma sistematização da teologia? Bom, no período da Idade Média, se observa na escolástica. Nesse movimento cultural, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino apresentou a Suma Teológica e a Suma contra os Gentios. Ele deu um passo crucial para a sistematização da teologia. Haja vista que escreve mais de 5.000 páginas. No entanto, só se pode falar de sistematização da teologia em si a partir do período moderno, com a Reforma Protestante, especialmente com a contribuição de João Calvino. Nesse sentido, se observa que o período patrístico, que eu classifico do século II ao século VI d.C., estava ainda formando as doutrinas cristãs. Observando ainda o período patrístico, se destaca que no século II d.C. e no século III d.C., a igreja estava sendo perseguida. Portanto, eles não tinham sossego para produzir teologia. E ali se destaca uma classificação segundo Alistair. Haviam os teólogos apologistas, ou seja, eles deveriam defender a fé cristã, porque a igreja estava sendo perseguida. Portanto, se destaca esses teólogos apologistas em defesa da fé cristã. É somente a partir do século IV que a religião cristã vai ser permitida no Império Romano e depois ela se transforma em religião oficial do Império Romano, com a contribuição de Constantino, e então a teologia se transforma em atividade pública, permitindo-se no Império Romano os debates teológicos como atividades públicas e também essa reunião do Concílio de Nicéia como uma contribuição crucial para se estabelecerem as doutrinas cristãs, a fim de que as igrejas pudessem então organizar as doutrinas e isso contribuir para a liturgia e os cultos cristãos. Nesse sentido, se observa então o século IV d.C. como um marco para a história da teologia cristã, pois é a partir daí que se observa a formação das doutrinas em si. Bom, esta foi a primeira aula sobre a definição de teologia, mas observando especificamente a origem da teologia e a contribuição do período patrístico, algumas características. Para finalizar esta primeira aula, gostaria de apresentar uma outra definição. O que é a teologia? A teologia é o estudo acerca de Deus. E o que é a teologia cristã?
A teologia cristã é o estudo sobre a autorrevelação de Deus na história. Muito obrigada. Por favor, curta, comente e compartilhe este vídeo.